Eu vou apenas fazer, na qualidade de coordenadora da formação executiva do ISAG, explicar, aliás, creio eu que alguns conhecem já visitaram o ISAG, que é exatamente uma escola do ensino superior privado, um politécnico, com uma história exatamente na área da gestão. Aliás, foi exatamente a primeira escola a desenvolver, a apresentar o curso de gestão da empresa, e que depois também enverdou na área do turismo e hotelaria. Não direi recentemente, mas a Executiva Academy abraçou exatamente os desafios do mercado e, portanto, desenvolvemos exatamente um conjunto de cursos, MBAs, pós-graduações e cursos de especialização, nomeadamente, e por isso essa proposta, esse desafio na apresentação de um workshop associado a este curso Sales Management, cuja a Karina aceitou em apresentar uma proposta, e por isso a quem agradeço imenso, não só pelas suas qualidades, enfim, humanas, mas sem dúvida sempre a desafiar-me para avançar com propostas bem desafiantes. E por isso agradeço aos presentes online, pena que não seja presencialmente, mas fica aqui o convite, não só, e esqueci-me de dizer, portanto, em nome da direção do ISAG, a entidade instituidora, bem-vindos. E ficamos a aguardar exatamente a vossa presença numa futura, a curto prazo, logicamente, a vossa presença em workshop, em eventos ou cursos que queiram exatamente conhecer melhor ou desenvolver as vossas competências. Por isso, muito obrigada a todos e vou passar à Karina. Portanto, agora a palavra é tua. Obrigada antes de mais, Cristina, e obrigada também aos nossos convidados por terem aceito este desafio, à Carla, à Tatiana, ao Nelson. É muito bom ter-vos aqui hoje com tanta experiência para partilhar connosco. E eu começaria por fazer uma breve apresentação de cada um. Prometo, ou pelo menos vou fazer o possível e o impossível para não me esquecer de nada. E depois então vou para a parte mais difícil, mas mais desafiante, que é colocar-vos questões e vocês passarem toda a vossa experiência ligada a esta área das vendas, que sem dúvida nenhuma é muito enriquecedora. Portanto, vou começar pela Carla. A Carla é licenciada em Gestão Bancária e trabalha na Cofidis há 18 anos. O seu percurso profissional é diversificado, já foi responsável por diversas áreas na Cofidis, nomeadamente o Customer Care, mas a grande maioria da sua experiência foi na área da recuperação de crédito, deixem-me só admitir aqui, onde liderou diversas equipas e assumiu diversos projetos de inovação. Em 2021 assumiu um novo desafio na direção comercial, enquanto responsável pelo produto financeiro Cofidis Pay. É isto, Carla? É isso, certíssimo. Perfeito. Bem-vinda, mais uma vez, muito obrigada. Está bem? Obrigada. Tatiana, vou ver se não me esqueço nada. Gestora de unidade de negócio com experiência reconhecida no retalho, profissional de compras com competência em gestão, negociação, análise de dados, vendas, marketing e retalho, responsável por planear, desenvolver e implementar estratégias comerciais com base em metas e objetivos da empresa, com o objetivo principal de apoiar e acelerar o crescimento do negócio. É, então, a diretora comercial da OMA, Tatiana. Bem-vinda, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, eu. Obrigada. Nelson, o último, mas o primeiro, está bem? O Nelson primeiras senhoras. O Nelson também tem uma experiência muito, muito grande. É licenciado em Relações Públicas, é coach certificado internacionalmente, analista comportamental,
desenvolveu o talento em comunicar ao mais alto nível para obter aqui resultados com grande impacto na IAD. Currículo profissional cimentado exclusivamente em multinacionais, líderes nos setores da atividade. Top producer, formador de talentos e está constantemente a desafiar-se, o que é muito bom no dia-a-dia, é verdade, Nelson? É isso mesmo. Muito bem, obrigado, Karina. Obrigada, Nelson, mais uma vez, E o por ter Luís? aceito o meu convite. E, Cristina, não ouvi. E o Luís? O Luís, sim, o Luís está sempre connosco. Não é, Luís? Estás sempre connosco. Olha, não trouxe nada para a tua apresentação, desculpa lá. Luís, estás-me a ouvir? Estou a falar comigo. Estou a brincar contigo. Eu só estou aqui sentado para ouvir. Ora bem, aos restantes, bem-vindos. Vamos então passar aqui, depois desta breve apresentação, vou começar por colocar algumas questões aos nossos ilustres convidados, que eu mais uma vez agradeço a presença de todos. E como eu comecei pela Carla, desta vez vou começar pelo Nelson. Olá, Rui, bem-vindo. Tudo bem? Boas tardes. Nelson, quem vende para todos, não vende para ninguém. Concorda com esta afirmação? Qual é a sua opinião sobre isto? Na sua área de negócio, que é IAD, na área imobiliária. Sim. Que é um grande desafio. Aliás, esta pergunta eu penso que é transversal a qualquer área. De facto, há um pouco a tendência de querermos ser o mais abrangentes possíveis e acreditarmos que, eu costumo dizer que mandar tiros a todos os pássaros, só alguns é que caem abaixo da árvore, portanto outros ficam lá. Por isso, eu acho que cada vez mais o direcionamento e uma total conexão entre o ADN da marca que nós defendemos e do setor da atividade para com o público-alvo é fundamental para atingirmos, de facto, aqueles que são os nossos objetivos. Sem essa conexão, torna as coisas sempre muito mais difíceis. Por isso eu acredito que quem vende para todos não vende para ninguém, porque de facto a individualidade está cada vez mais ao rubro, e falávamos aqui numa nota introdutória pelo Luís, de facto, da pandemia, isto veio provar, se efetivamente provas necessitássemos, que realmente as pessoas têm necessidades diferentes e por isso eu não concordo que quem vende para todos, concordo com a frase quem vende para todos não vende para ninguém, e de facto que uma identidade muito bem alicerçada é de facto o trunfo de qualquer empresa neste momento. Obrigada, Nelson. Esta pergunta foi um bocado ratoeira. Tatiana, vender hoje é diferente. As mudanças no consumidor, na sua opinião, implicam novas formas de venda de acordo com toda a experiência que tem na OMA? Eu acho que ainda encadeado naquilo que o Luís estava a falar, com a pandemia houve uma mudança enorme na forma que o consumidor começou a estar atento, a procurar outras metodologias, e o online entra aqui de uma maneira que nunca tinha entrado nas nossas vidas. Ou seja, nós tivemos um crescimento imenso em 2020, não estávamos preparados porque fechamos tudo, tínhamos muito poucos produtos na loja online, tivemos de fazer uma aceleração do digital e uma transformação da empresa toda digital, e mesmo o consumidor, que no nosso caso, que vendemos mobiliário, por exemplo, e têxteis e decoração, o cliente gosta de sentir as peças, mesmo que não haja essa compra no digital, há um fator comparativo enorme. O preço começou a tornar-se um fator comparativo, porque as pessoas querem estar informadas sobre as qualidades dos artigos. Hoje quase ninguém vai comprar um móvel que custe 400, 300, 200 euros, um móvel ou outra peça qualquer, digo um móvel, um berço, um edredom, sem comparar duas ou três marcas e perceber em que loja é que é mais barato, quais são as características do artigo. Por isso há aqui uma transformação completa da maneira de vender. Curiosamente, no físico também nos ajudou esta transformação digital. Porquê? Porque nós temos lojas de vários clusters, desde as lojas mais pequenas até às lojas maiores. E nas lojas mais pequenas, curiosamente,
as pessoas, foi o próprio cliente que começou-nos a pedir a gama da loja XL. Ou seja, nós pegamos em QR codes, imagine, na gama de cadeiras, que nós apresentamos em 2 módulos. Colocamos um QR Code a dizer esta é a nossa gama toda de cadeiras para consultar. Então o cliente clica e aparece-lhe, direciona para a página de todas as cadeiras existentes na loja. Ou seja, esta digitalização ajudou também nas vendas da loja física. Há aqui uma mudança global interessantíssima que nos tivemos de adaptar rapidamente, não é? Tatiana, falou ali aí numa coisa interessante, que é a questão do sentir. Como é que vocês passaram para o consumidor esta questão do sentir, ou como é que passam no digital? É muito difícil. Há artigos que nós temos muita dificuldade. E vê-se claramente, por exemplo, o textilar, ou vende mais pelo preço no online, ou se for um artigo mais qualitativo, com um preço mais elevado, nós não vendemos tanto. Temos claras diferenças de comportamento do consumidor consoante o tipo de artigo. Quando nós vendemos, estamos muito focados, quer para tendências, mas também para oportunidades. E quando é uma oportunidade, a pessoa não pensa 2 vezes, nem que depois troque. Agora, quando é um produto com uma relação qualidade-preço um bocadinho superior, o online não funciona tão bem. É engraçadíssimo, porque quer dizer, nós estamos a falar ainda de uma marca conceituada a um nível de Zara Home, que as pessoas têm plena consciência, não é? Isto tem a ver com o posicionamento da marca. Nós mudamos de Borla para Oma em 2020 e uma marca não se constrói em 2 anos, não é? Demora até atingir aquele nível de maturidade para que as pessoas percebam que a nossa relação qualidade-preço mudou, que o nosso posicionamento mudou, pronto, e aí temos alguma dificuldade, mas claramente a loja online, hoje em dia, é a nossa melhor loja. Não temos dúvidas que este processo, claro que com esta digitalização, passamos a ter as 8.000 referências que temos em gama na loja online. Em 2020 teríamos 1.000. Ou seja, há aqui um crescimento exponencial. Claro que as vendas também crescem exponencialmente, acompanham, não é? E também houve uma aprendizagem, não é? Também começou aqui um bocadinho a aprendizagem. Eu acho que aprendemos todos os dias. É verdade, é verdade. Obrigada, Tatiana. Carla, como é que a Cofidis Pay se posiciona atualmente? Bem, se calhar começar por explicar até primeiro o que é a Cofidis Pay, porque certamente que não será do conhecimento geral. A Cofidis Pay é uma solução de pagamentos da Cofidis, portanto é uma solução sem juros nem encargos para o cliente e posiciona-se aqui no mercado um pouco no registro dos produtos Buy Now, Pay Later, que agora estão muito em voga e que se ouve bastante falar, sendo que a nossa solução é uma solução quer para comércio físico, como também para comércio online, e que no fundo permite aos clientes finais poderem fracionar a compra de bens ou de serviços de 3 a 12 meses. Portanto, sem juros nem encargos para o próprio cliente. E aqui, no fundo, nós pretendemos ser uma alternativa de pagamento para os clientes, mas, sobretudo, uma ferramenta potenciadora de vendas para os nossos comerciantes. Esta solução é uma solução que não é um crédito ao consumo e, como tal, acaba por ter aqui uma liberdade maior, não é? Atualmente em Portugal, um comerciante que queira vender os seus produtos através de crédito tem de estar registado no Banco de Portugal enquanto intermediário de crédito. A nossa solução não tem aqui, de facto, esta vertente e, portanto, trouxemos uma alternativa para pequenos e médios comerciantes, para os grandes também, mas sobretudo aqui para esta franja que não tinham verdadeiramente alternativas a propor aos seus clientes e, portanto, é uma forma de potenciar, quer seja em upselling ou em cross-selling, e viemos aqui, no fundo, trazer uma solução que o mercado não tinha, principalmente no comércio físico. No online existem algumas soluções de Buy Now, Pay Later, não com tempo tão alargado como a da Cofidis, mas no físico, efetivamente, é uma solução que não existia quando a lançámos.
E dizer que a lançámos numa altura bastante arrojada, tendo em conta que este projeto é recente, Cofidis Pay tem sensivelmente 2 anos e começou no meio da pandemia. Portanto, foi um projeto criado de raiz sob a forma de uma startup dentro da Cofidis, em que iniciou com toda a gente à distância, toda a gente em casa e a ter que encontrar aqui formas novas e colaborativas de trabalhar. E pensar um produto que iria para o mercado que naquele momento estava completamente fechado. E a abordagem aqui, por exemplo, Carla, neste aspecto, e dá ter sido uma altura complicada, foi fácil ou difícil ao cliente, dado que era uma solução que poderia ser de todo o interesse dele? Para o cliente vê, portanto, quando está confrontado com a solução, vê o seu interesse. Para ele é óbvio, é uma solução sem juros nem encargos e, portanto, a dificuldade aqui era dar visibilidade à solução e posicioná-la nos pontos de venda para que pudéssemos chegar aos clientes finais. E foi esse o trabalho. Portanto, nós acabámos por disseminar o nosso produto através de parcerias com diversos comerciantes, com cadeias de lojas, e não só, porque o produto aplica-se de uma forma muito diversificada. Estamos presentes, por exemplo, no mundo da estética, estamos presentes nas oficinas, estamos presentes no mobiliário e na decoração, portanto, acaba por ser uma abrangência grande e o caminho foi esse, foi indo estabelecendo parcerias com diversas áreas, diversos comerciantes que disponibilizam a nossa solução ao cliente final. Ou seja, o vosso cliente acaba por ser quem apresenta a solução ao cliente final, ou é o cliente final? É o cliente final. Sim, sim. Temos parceria com os comerciantes que disponibilizam a solução e o cliente final que acaba, portanto, por beneficiar do fracionamento. Usufruir disso. Muito bem, obrigada. Nelson, o que é que caracteriza um cliente ideal para a IAD? O que é que tem de ter? Ou como é que vocês fazem esta análise dos clientes? Essas perguntas provocatórias. Bom, isto partindo do princípio do que já falamos aqui, que é cada vez mais clientes exigentes e tudo, não é? Verdade. Bem, começar também por contextualizar, tal como fez a Cara, um bocadinho da forma como trabalha a IAD, porque é uma empresa que de facto faz o imobiliário de uma forma, eu diria, completamente disruptiva. Digital. Começando, exato, já porque é só digital, portanto, e é um bocadinho o antagonismo daquilo que é o panorama atual em Portugal, não é? Nós estamos habituados a todas as imobiliárias, pelo menos aquelas que têm o maior share of voice, maior notoriedade, todas elas têm agências físicas e muito ramificadas, como o caso da Remax, ou da Era, ou da 121, portanto, todas aquelas marcas cujo share of voice são aquele que mais nos dizem. Depois aparece assim um player que neste momento lidera em França, que é a IAD, e que de facto muitos clientes dizem onde é que eu vos posso encontrar, porque não vejo agências abertas ao público. Isto é um bocadinho estranho e um bocadinho disruptivo se tivermos em conta aquilo que se faz em Portugal na mediação imobiliária. Portanto, o cliente ideal para a IAD, eu diria que tem que ter duas componentes. Em primeiro lugar, tem que aceitar os nossos serviços e levar o processo até ao fim, obviamente, efetivando-se numa venda, começando na angariação do imóvel, que é o começo de tudo, mas efetivamente para a IAD, e dado que é composta por consultores imobiliários autónomos e independentes, portanto que tem obviamente aqui um código de ética e deontológico que tem que seguir, mas que depois tem a independência e autonomia suficiente para eles próprios decidirem como se posicionam junto dos clientes. Eu vou-vos dar dois exemplos práticos. O consultor da IAD, ele entrega uma tabela de honorários logo no início da sua atividade e pode, eu costumo dizer isto em tom de brincadeira, pode efetivamente brincar com essa comissão. Imagina que está perante um de vocês, cliente, não é? Que contratou 5% de comissão, que é aquilo que normalmente o mercado faz em Portugal, mas que chega ao final do processo, em um imóvel de 200 mil euros, recebe uma proposta de 190 mil, o proprietário está ali, vai que não vai, se calhar 190 é pouco, e o consultor da EAD tem toda a liberdade para que na hora, e sem ter que ligar nem a mim, diretor nacional da rede, nem a ninguém da sede da EAD, decidir, olha, eu quero ajudá-lo, quero ser parte da solução, vou baixar a minha comissão de 5% para 4% e fechamos imediatamente o negócio. Portanto, isto é que é ser de facto independente e autónomo. E é a única marca a operar em Portugal que permite esta liberdade ao consultor. A mesma coisa naquele bicho-papão que todos nós já ouvimos falar, que é a exclusividade. Eu quero entregar isto a várias imobiliárias, não quero estar preso a ninguém. Portanto, também aqui o consultor EAD decide de que forma é que vai prestar o seu serviço ao cliente.
tendo em conta que as ferramentas utilizadas, obviamente, têm que ter algumas diferenças. Um cliente que entrega uma angariação em não exclusivo, portanto, está na IAD e noutras 500 marcas, obviamente que o nível de investimento do consultor não pode ser o mesmo, perante aquele cliente que nos entrega um imóvel, que nos dá a exclusividade e onde nós determinamos com ele o tempo em que ele nos quer dar o exclusivo, que é outra diferença operacional. Uma Remax, uma Era, uma Keller Williams, uma 121, normalmente tem um período de exclusividade de 6 meses. Na IAD nós acertamos junto com o cliente, às vezes só queremos um mês. Olha, eu tenho certeza absoluta que no mês vendo o seu produto e só quero que me dê o exclusivo no mês e vai ver que isto vai funcionar. Portanto, é um modelo mesmo muito disruptivo e out of the box em comparação. Por isso, dizer que é um cliente ideal é um cliente que percebe isto. É um cliente que, perante o nosso consultor independente e autónomo, entende que o nosso consultor tem todas as ferramentas para efetivamente o poder ajudar. Isto, em 2 anos e meio, temos falado muito aqui, obviamente, do período pandémico, veio trazer à IAD um crescimento muito acima daquilo que foi o crescimento normal do mercado. Portanto, o mercado cresceu cerca de 30%, a IAD cresceu 72% no período da pandemia, porque quando estamos todos colocados em casa, e onde o digital acaba por ter aqui uma pegada muito mais acentuada daquilo que era normal, as pessoas começaram a perceber, afinal, há aqui uma empresa que mesmo perante a pandemia e não podendo fazer visitas de forma presencial, porque estávamos todos confinados em casa, continua a trabalhar e continua, de facto, através de visitas virtuais, visitas WhatsApp, etc., a conseguir faturar aquilo que os outros não conseguiam, porque tiveram que esperar que as portas se reabrissem novamente. Portanto, e o cliente, normalmente, se o pudéssemos tipificar, é um cliente que terá entre os 28 e os 45 anos, que tem uma pegada digital forte, que tem alguma literacia digital e que nos encontra em todo lado, porque esta é a grande batalha. A Tatiana falava um bocadinho do rebranding da OMA, não é? Quando passou de Debora para a OMA, é sempre um desafio. No caso da IAD, de facto, é tentar fazer em Portugal aquilo que fez em França, mas com uma grande diferença, é que de facto o mercado em Portugal é dominado pelos franchisings, portanto Remax, C321, Keller Williams, e quando aparece uma imobiliária com este modelo completamente disruptivo, obviamente que isto demora algum tempo, no entanto em 2 anos e meio, e teve a ver também, obviamente, com a chegada que eu venho da Remax para a IAD e consegui trazer algumas coisas que a Remax também faz bem e adaptar a este modelo. Nós em 2 anos de facto duplicamos o nosso número de consultores, tínhamos 450 quando em 2 anos e meio temos agora praticamente 1000 consultores em Portugal e também passamos de 6 para 17 milhões de euros de faturação, portanto o que foi absolutamente incrível, sendo que agora o desafio é dar continuidade a este crescimento e isso já é a parte mais difícil. Nelson, eu diria que a pandemia, por um lado, até foi bom para vocês, porque aquelas pessoas que não estavam habituadas ao digital, não é? Com uma solução como a vossa, não é? Agora já é completamente diferente e já de certa forma já é algo que tem um potencial, não é? Que tem um potencial muito, muito, muito grande. Falou aí na questão dos consultores. Como é que faz a gestão das vendas? Como é que vocês fazem a gestão das vendas dentro da IAD? Ora bem, o processo de gestão de vendas, para já temos aqui, eu diria que a IAD trabalha o cliente de uma forma, eu diria quase picar por picar, 1 a 1. Isto porque um dos principais benefícios, se não o principal benefício da IAD, isto falando de uma forma mais operacional, que acho que é o que mais interessa a quem está aqui hoje presente, e eu diria que é a mensagem lapidar que os nossos consultores passam a qualquer cliente, é a possibilidade de eu pegar na vossa casa, se quisessem vender a casa amanhã, o consultor da IAD diz, se conhecer alguém que à distância de um clique, depois de feita uma reportagem fotográfica profissional, consiga colocar a sua casa a ser promovida em 220 portais imobiliários em 60 países em automático, então diga-me, porque não há mais ninguém que o faça. E esta é realmente a forma como nós trabalhamos o cliente e é uma forma extraordinária, porque só não percebe a mais-valia de ter a sua casa a ser exportada automaticamente para 60 países à distância de um clique, alguém que efetivamente não conheça muito bem que terrenos é que pisa. Por isso, à custa desta exportação internacional, eu diria que 30% a 40% dos negócios feitos pela IAD são com clientes estrangeiros e também nos consegue posicionar em imóveis, não existe mês em que não façamos 5, 6 vendas acima de 1 milhão de euros, porque efetivamente os clientes estrangeiros têm na IAD aqui um player incontornável quando procuram um investimento em Portugal. Portanto, esta é uma forma um bocadinho também disruptiva. Em vez de estarmos, eu costumo dizer, há 2 diferenças.
ou seríamos tradicionais, tínhamos uma agência aberta e esperávamos de forma quase passiva que o cliente entrasse pela agência e tentávamos fazer negócio, ou então podemos fazer ao contrário. E nós brincamos com isto e dizemos, o cliente, mesmo que não queira, vai ter que tropeçar na área, porque nós estamos mesmo presentes em todos os países e em todos os portais que são relevantes no que diz respeito ao mundo imobiliário. Esta é uma forma um bocadinho diferente de chegar ao cliente final. Oh, Karina, eu aqui percebo que o Nelson é responsável pela inflação que temos no imobiliário. 30% a 40% para os estrangeiros, é por isso que ninguém consegue comprar aqui casa. Sobretudo Cascais e Algarve, é de facto um mercado inflacionado pelo investimento estrangeiro, isso é sem dúvida, é absolutamente, e os centros das principais cidades, claro, o centro do Porto e de Lisboa é impossível comprar, eu diria, comprar bem ninguém consegue comprar, vamos tentar comprar o menos caro possível. Isto é realmente a realidade do imobiliário ainda em Portugal, com tendência a estagnar, mas também ao contrário do que se diz, não a decair, porque não há nenhum sinal claro nem com a inflação. Mas que o mercado de era tão bom, era tão bom, não era maravilhoso. Para nós não seria muito, mas para mim, enquanto cliente comprador, sim, enquanto obviamente responsável de uma imobiliária, não me interessa muito que caiam muitos preços, obviamente. Claro que sim. Obrigada, Nelson. Tatiana, quais são as principais soft skills de sucesso, na sua opinião? Há um bocado estamos a falar que o cliente hoje em dia está muito mais informado, não é? Estamos a falar de um cliente informado, conhece a concorrência, então as pessoas hoje em dia eu acho que comparam muito. A primeira coisa que eu acho que quando um cliente chega à nossa loja, o colaborador tem de ter empatia, não é? Pelo cliente. Tem de criar uma ligação e ser empático, não ser chato, isso é muito importante, porque aí o cliente, eu acho que desiste logo, não é? Aliado também à empatia, temos a comunicação. Ele tem de saber comunicar, ter uma mensagem coesa, objetiva, saber exatamente exprimir-se em relação àquilo que pretende vender. Aliado a estas duas, se ele não souber escutar o cliente, quais são as necessidades do cliente, de nada vale ser empático ou comunicar, porque as pessoas gostam de ser ouvidas, não é? Nós gostamos de ser ouvidos e o cliente ainda mais. Gosta de saber quais são as suas necessidades e os seus desejos. Outro ponto muito importante, a meu ver, é a resiliência, é a persistência do vendedor, porque muitas vezes, e acontece-nos muito mesmo, um cliente vai com uma ideia pré-definida e chega à nossa loja já com uma ideia pré-definida. Olha, eu queria um móvel de televisão que vi no site, assim, assim e assim. E o móvel, nós até podemos ter noutras lojas, mas como a gama não é igual em todas as lojas, não temos naquela loja. Bem, o papel ali do colaborador, do vendedor, é persuadir o cliente e mudar a opinião. Olha, mas veja este modelo dentro das mesmas características, não é? Tem de perceber o conhecimento técnico, que não faz parte aqui de uma soft skill, mas é muito importante. Vai tentar convencê-lo a efetivar esta compra, não é? Pronto. E aqui, por fim, falamos também de organização. Quando um vendedor tem tudo muito estruturado e muito organizado na sua metodologia de trabalho, eu acho que é muito mais fácil para ele concretizar uma venda. É muito mais fácil, o cliente vai se sentir conectado, vai perceber que ele tem todos os elos, por assim dizer, de ligação com o produto e vai transmitir uma mensagem muito mais clara e efetivar uma venda, não é? Pronto, são estes mais ou menos os pontos. Tatiana, nós temos organização aliada à questão dos objetivos. Também. Isto é uma questão que sofremos muito. Pois, exatamente. Porque muitas vezes as pessoas sentem a pressão dos objetivos, não é? E ficam um bocado, como é que é dizer, perdidas. É difícil motivar e pôr objetivo ao mesmo tempo, não é? É verdade. Nós ainda de Borla,
e já estávamos num período de crescimento e de mudança, de preparação para o OMA, sentimos necessidade de mudar completamente, por exemplo, a estratégia. E a transparência, eu acho que a transparência foi o ponto-chave para isto. Definimos objetivos claros. Nós vínhamos de uma empresa, nós somos agora uma empresa 100% francesa e vínhamos de uma empresa nacional com mentalidade um bocadinho mais, digamos, mais fechada, ok? Fechada. Em que os objetivos não eram partilhados. Então, como é que nós podemos dizer a uma pessoa que tem de crescer 23%, mas 23% de que valor? Ou 5% de que valor? De 1000 ou de 5.000 ou de 10.000? É completamente diferente, não é? E então, não saberem como é que vão lá chegar, não é? Exatamente, não é? Não havia estratégias, não havia nada. Exatamente. Então, por volta de 2019, foi antes da pandemia, juntamos a uma consultora, que é a Kaizen, e trabalhamos nisto, não é? Criamos em todas as lojas um dashboard com visualmente eles podiam ver o objetivo mensal, imprimem ainda hoje uma folha diária, tem um objetivo mensal, diário, mensal e anual, trimestral, porque os prémios também são trimestrais. Pronto, e há um acompanhamento, há 2 reuniões por dia, em que há o ponto de situação, há todas as tarefas do dia especificadas, ou seja, além dos objetivos e desta transparência, há também uma questão de organização. Nós andamos a analisar uma análise profunda, por exemplo, dos horários que vendíamos mais, tiramos a reposição desses horários e os clientes, os vendedores puderam se focar na venda, no atendimento ao cliente e não na reposição. Ajustamos os horários, ou seja, as pessoas ficaram muito mais motivadas. Estas pequenas reuniões, estes pequenos briefings, a dizer, quando mudam as equipas, meus amigos, nós temos de fazer 3.000 euros ou 5.000 euros e faltam-nos 600 euros. Bora lá atacar os clientes que nos faltam 600 euros, desenrasquem-se, que nos falta isto para atingir o objetivo do dia ou então do mês. É muito interessante. Hoje em dia há uma luta entre lojas, porque nós estamos divididos por coordenação de lojas, mesmo o coordenador espicaça-os um bocadinho, a loja do Porto em relação à loja de Matosinhos, mesmo com os objetivos diferentes. É muito interessante ver esta abordagem. Foi uma estratégia que resultou muito bem. Eu acho que a transparência no negócio é dos fatores-chave e nós estávamos noutro registro e ver esta mudança claramente que funcionou a 100%. Falou aí que uma das coisas que fizeram foi também a definição de prioridades, Tatiana, não foi? Sim, não é? A organização e definição de prioridades ajuda muito o vendedor a organizar-se e a saber exatamente o que tem de fazer. As pessoas estavam perdidas na loja, não é? O que é que eu vou fazer agora? Eles sabiam que tinham de repor, mas iam repondo ao longo do dia, sabiam que tinha de estar no armazém, ou seja, criou-se, por exemplo, um chefe de armazém só. Há uma pessoa que só entra no armazém, que não entra na placa de vendas. Pronto, isso foi uma das coisas que criamos. Criamos funções por secções. Repositor, só repositor. Foram criadas funções, as pessoas estão tão organizadas na loja que é muito mais fácil a gestão do chefe de loja e dos coordenadores e mesmo o próprio colaborador sente-se mais motivado, que sabe exatamente aquilo que tem de fazer. Não é? Quando as pessoas sabem exatamente aquilo que têm de fazer, é muito mais fácil desempenhar o trabalho. Se tiverem dúvidas, vão tirar dúvidas. Quer dizer, mas a organização é fundamental, de facto. E a definição de prioridades, precisamente. Tatiana, digamos se posso concluir a resposta às soft skills desta forma. Os colaboradores que trabalham na UMA acabam por ser conselheiros. Sim. Também. É verdade. Muitas vezes, eu acho que aqui ainda temos alguma lacuna, que temos cerca de 500 funcionários nas lojas. Há uma falta de conhecimento técnico, como a nossa diversidade de artigos é tão grande, não conseguimos transmitir de todos os artigos o conhecimento técnico que eles precisam para dar um atendimento especializado ao cliente. Não é? Se estivermos a falar de um vendedor de carros,
quer dizer, ele vende 5 marcas e sabe, quer dizer, é um leque pequeno de artigos. Nós temos 8.000, mais, depende das lojas, um leque de 8.000 a 10.000 referências por loja. Vendemos desde vidro, a têxtil, coisas de cozinha, jardim. É difícil, não é? A Karina pode ir a uma loja e dizer-me assim, Tatiana, este algodão é orgânico, não é? E eu até sei responder que sou a diretora de compras, não é? Agora, um colaborador, ainda por cima com a rotação que há hoje em dia, é muito difícil, não é? As especificidades técnicas de cada artigo, mas claro que são conselheiros, não é? Não tenho dúvida nenhuma que há muita gente que se apoia nos vendedores. E bem, não é? Porque nós não temos um atendimento, há muitas lojas que têm aqueles atendimentos especializados de decoração, que pagam pelo serviço, nós não temos isso. Temos em muitas lojas visual merchandising que ajudam aos clientes que estão a fazer o trabalho e os vendedores, como são mais especializados, ajudam nessa venda, os visuals ajudam a vender e claro que são um apoio fundamental para o cliente. Tatiana? Sim. Está-me a ouvir? Ok, sim, sim. Obrigada, Tatiana. Ouvi-a mesmo quase no fim. Carla, como é que é feita a gestão do negócio com os vossos parceiros para depois chegar ao cliente final? Como é que vocês fazem essa gestão? Para controlar aqui as vendas? Bom, nós trabalhamos... Sim, bom, nós trabalhamos, como digo, utilizamos muito esta palavra em parceria com os nossos comerciantes, porque o nosso objetivo é conseguirmos lhes dar ferramentas para desenvolverem o negócio, para amplificarem as suas vendas. O princípio da Coffee Display é conseguir dar uma ferramenta que seja muito intuitiva e que o comerciante possa usar sendo totalmente autónomo. Sem depender constantemente do nosso acompanhamento ou da nossa ajuda. Portanto, nós temos, portanto, uma rede já bastante alargada de comerciantes com os quais procuramos encontrar estratégias de dinamização do produto, tentamos perceber qual é que é os produtos que vendem que pode ter mais apetência para um fracionamento. Procuramos também apoiá-los na divulgação, na publicidade, na comunicação. Esta solução de pagamentos, não sendo um crédito ao consumo, não deixa de ser um produto financeiro e, portanto, é regulado pelo Banco de Portugal, o que quer dizer que não se pode fazer qualquer tipo de anúncio ou de publicidade. E, nesse sentido, nós apoiamos, garantimos que cumpre com toda a regulamentação e, portanto, que pode ser colocado online ou fisicamente, onde seja, sem qualquer problema. O que é que nós trabalhamos aqui? Trabalhamos sobretudo num regime de win-win. Isto tem que ser bom para os dois lados, tem que ser bom para o comerciante, tem que ser efetivamente uma solução que o ajude a vender mais e melhor. Pretende que seja uma solução até mais vocacionada para aquele cliente que até eventualmente poderia pagar a pronto, mas que percebe que não tem essa necessidade, ou seja, que tem aqui uma alternativa para não se descapitalizar e poder pagar a sua compra de uma forma mais suave. E isto também, às vezes, é preciso um bocadinho ensinar este caminho aos comerciantes que tendem a ver este tipo de soluções muito colado ainda. Isto são soluções para quem não pode pagar, quem não tem essa capacidade. Não é forçosamente o caso, há cada vez mais consumidores a utilizarem as soluções de fracionamento, é uma solução em crescimento ao nível mundial e a nível europeu, sente-se também nos últimos anos e em projeções para os próximos anos um crescimento muito elevado desta forma de pagamento e cada vez mais por consumidores que têm capacidade financeira, mas que querem fazer uma gestão orçamental mais suave. E principalmente até nesta fase, neste clima de incerteza, onde ninguém sabe muito bem como é que vai ser o dia de amanhã, com a questão da guerra na Ucrânia, a inflação galopante, sente-se também aqui algum protecionismo por parte dos consumidores e se podem efetivamente gerir as suas compras de uma forma mais prudente, mais suave, acabam por optar por essa forma.
Isto é preciso às vezes trabalhar os nossos comerciantes para entender também estas tendências, a necessidade do consumidor, qual a forma de apresentar o produto, a quem, qual o perfil também mais adequado e de que forma é que efetivamente aquele produto pode ou não ajudar a exponenciar as suas vendas. Nós trabalhamos o cliente, mas trabalhamos muito o comerciante também, porque no nosso produto acaba por ser o comerciante que o apresenta ao cliente, que faz o elo de ligação. E, portanto, é fundamental que o nosso comerciante esteja bem informado sobre as características, mas também realmente no que é que aquele produto pode fazer por ele, porque só assim também é que o vai apresentar. Se não vir interesse, não vai usar, não vai propor, naturalmente, e, portanto, acaba por não ter sucesso nem para nós, nem para o nosso comerciante. A Cofidis tem uma longa tradição de trabalhar em parceria com os diversos comerciantes, na área do crédito ao consumo, na área do crédito automóvel, portanto, é verdade que já temos uma rede de contactos e de conexões que também nos ajudou no lançamento do produto, sem dúvida nenhuma. Aproveitaram um bocadinho esses clientes já existentes também, não é? Sim, e aproveitámos muito, sem dúvida, aquele núcleo, que ainda foi um núcleo muito grande de comerciantes que ficaram sem solução a partir de 2018, quando entrou a lei da intermediação de crédito. E, portanto, foi aqui uma franja que não era tão pequenina quanto isso, de comerciantes que ficaram sem soluções e que conseguimos aqui dar uma resposta rápida e uma resposta descomplicada, tendo em conta que é uma solução que não é preciso integrações técnicas, não é preciso um POS específico, portanto, acabamos por dar uma solução-chave na mão, muito simples de implementação e com uma experiência, quer para o cliente, quer para o comerciante, muito fluida e muito rápida. Carla, vocês têm equipas direcionadas no terreno ou é feito através do contacto telefónico, a abordagem aos clientes? A nossa abordagem sim, neste caso a nossa abordagem aos comerciantes é essencialmente à distância e este acaba por ser a natureza do produto. Contrariamente a outros produtos, nomeadamente ao crédito ao consumo, onde os comerciantes estão habituados a terem uma equipa de comerciais que normalmente estão na sua zona, na Cofidis Pay a equipa comercial resume-se a 2 pessoas. E fazemos a gestão de, neste momento, mais de 1000 pontos de venda, portanto, apenas com 2 pessoas. Porquê? Porque desenvolvemos aqui uma solução escalável, este era um dos objetivos, sem ter que escalar a estrutura. Porque a solução é digital, não há papel, não há um processo de análise manual, portanto, não há nenhum analista que esteja a preferir decisões, temos um motor de regras que decide em 15 segundos se a operação é aprovada ou recusada, e toda a operação é feita em cima de uma app, portanto, que é instalada num smartphone ou num tablet do comerciante. E toda a aplicação é extremamente intuitiva e permite-lhe fazer toda a operação sem necessitar aqui do apoio de ninguém. Mas se necessitar, tem efetivamente uma linha telefónica ao seu dispor, um e-mail, um chat, pode comunicar com a equipa de apoio diretamente através da aplicação, portanto, também existe esse backup caso seja necessário. Mas a ideia que esteve aqui por trás foi nós conseguimos desenvolver um produto que não careça de intervenção humana, ou pelo menos a mínima possível, para que possa efetivamente ter aqui um crescimento sem crescimento de estrutura, quer seja comercial ou até mesmo técnica. E o grande desafio está aí, que é estabelecer relações à distância sem distância. Conseguimos ainda assim passar para os nossos comerciantes, portanto, o conforto de que existem pessoas, que existe uma estrutura de apoio, mas que se ele não precisar de nós e não nos contactar, melhor ainda, significa que está tudo bem, que ele está a conseguir fazer o seu negócio de forma autónoma, sem necessitar da nossa intervenção direta. Carla, vocês vão acompanhando, para terminar, vocês vão acompanhando a evolução dos vossos clientes de que forma? Ou, neste caso, dos comerciantes? Sim,
E também dos nossos clientes. Posso-vos dar aqui as duas perspectivas. A Cofidis Pay, eu costumo dizer, e aqui ao meu lado comercial, peço desculpa, que é muito mais do que uma solução de pagamentos, porque na verdade é um ecossistema de produtos digitais. A Cofidis Pay é uma solução de pagamentos e, portanto, que serve o comerciante, mas também é uma app para o cliente, ou seja, os clientes que fazem uma operação com Cofidis Pay têm depois a sua app própria, onde acompanham todos os saldos, os movimentos, onde têm acesso a toda a informação legal e onde podem contactar também diretamente com a Cofidis em caso de necessidade. Portanto, acompanhamos o cliente através da app cliente. Cofidis Pay é também uma solução para e-commerce, como referi, e, portanto, acompanhamos os nossos parceiros através, quer da nossa própria app, quer através das nossas estruturas, portanto, comerciais e técnicas. Sempre dentro deste ecossistema digital, portanto, é muito raro haver, por exemplo, reuniões presenciais com os nossos comerciantes. Privilegiamos uma reunião online como esta, um telefonema, um chat através da aplicação. Claro que se for necessário fazemos reuniões presenciais também, mas eu meço muito o nosso sucesso pelas poucas reuniões presenciais que precisamos de fazer, porque significa que estamos a conseguir resolver a maioria das situações e dar o apoio necessário, mantendo este espírito de à distância sem distância. Bem, agora vou-vos colocar aos três duas perguntas e queria aqui um bocadinho a vossa opinião. Se eu vos pedisse, cada um de vocês, uma característica que, atendendo a cada área de negócio em que vocês estão inseridos, que vocês privilegiem e consideram fundamental que uma pessoa ligada à área das vendas tenha, qual é que era essa característica? Nelson? Ora bem, eu costumo dizer, e já passei por tantas áreas diferentes, seriam duas, mas até que escolher uma, e tendo em conta também aquilo que é o panorama atual e todo este clima que temos assistido, eu diria que é a inteligência emocional. Acho que alguém que não possua neste momento inteligência emocional e as empresas que ainda acham que as características técnicas ou o QI do seu colaborador é que fazem a diferença, correm o risco de colapsar. Portanto, quem não tiver essa mesma inteligência emocional associada a uma adaptabilidade cada vez mais necessária para ter sucesso, corre o risco efetivamente de colapsar e ainda continuamos, a Tatiana falava nisso há uns tempos, desta mudança de paradigma entre o conservadorismo do mindset português em comparação, por exemplo, com França, e eu também sofro isso na pele porque a área tem a sua gênese em França e de facto muitas empresas portuguesas, eu sou conferencista e orador para muitas empresas que pedem muitas vezes que faça lá uma abordagem um bocadinho mais disruptiva e continuo a perceber que muitos empresários, muitos donos de empresas, muitos CEOs têm este mindset ainda muito focado. Eu quero é gente com muita capacidade intelectual, que tecnicamente seja brilhante, mas efetivamente cada vez mais o cliente consumidor, e todos nós sentimos nas nossas áreas, por mais diversas que sejam, procuram alguém efetivamente que lhes fale ao coração. Por isso não é nada... não deixa de ser usual cada vez mais aquele colaborador que nós dizemos, não sei porquê, ele até é um bocadinho limitado, mas por algum motivo ele tem tanto sucesso, ele consegue vender, ele chega ao coração de qualquer cliente, ele passar de 50 a tratá-lo por tu. Acho que todos nós assistimos a isto nos nossos setores de atividade. Isto tem a ver de facto com esta capacidade de adaptação e de inteligência emocional. Portanto, quem tiver neste momento estas competências bem desenvolvidas, corre sério risco de ter sucesso em qualquer atividade onde esteja. Pode ser na OMA, pode ser na Cofidis, pode ser na IAD, pode ser noutra empresa qualquer. Disso não tenho absolutamente dúvida nenhuma. Eu assino por baixo completamente o que o Nelson disse. Eu diria, o Nelson chama-lhe inteligência emocional, eu chamo-lhe paixão. Eu acho que quando o vendedor ama aquilo que faz, a sua empresa, quando está motivado e satisfeito, quer dizer, isso transparece no seu discurso e comportamento. Cria automaticamente uma ligação fácil e genuína com um cliente, entusiasta pelo produto e serviço que representa, não é? E como se sabe, a paixão é completamente contagiante, vai de certeza influenciar positivamente o cliente, não é? Por isso eu assino completamente por baixo. O conhecimento técnico é muito importante, mas havendo paixão,
Eu acho que o Mas negócio não é está só, não é? praticamente. Acaba Não, por não é ser só. assim, Eu acho que a claro. paixão transparece e esta ligação genuína que se cria com o cliente é única, não é? É assim, por isso Eu diria, Tatiana, completamente. eu diria que às vezes até disfarça algumas lacunas técnicas que nós É sabemos que eles verdade, têm, mas que o cliente nem se apercebe. Porque nem ele é se de tal apercebe. forma empático, fala de tal forma ao coração, que É efetivamente verdade, passa completamente despercebido o é verdade, desconhecimento que muitas vezes tem. Por exemplo, no seu caso, trabalha com 8.000 referências, isto deve é acontecer verdade. frequentemente, e aqueles que se emancipam são aqueles que efetivamente conseguem disfarçar essas mesmas lacunas. É Portanto, exatamente isso. não é? Deve É ser por isso que isso que esta acontece. paixão, esta inteligência emocional é É, fundamental hoje em dia. E esta paixão que as pessoas que estão na área das vendas acabam por passar ao cliente, o cliente bebe depois esta informação, não é? E em termos de decisão, torna-se um pouco mais fácil, não é? Torna Acaba a por se compra tornar. muito mais positiva, mais fácil, Exatamente, não é? verdade. sem dúvida. Não é? Eu acho que isto Obrigada. acaba por se resumir a que gostar de pessoas. É, E se calhar não, às exatamente. vezes não é tão evidente, não é? Claro. E nem todas as pessoas gostam de pessoas. É verdade. E acho que este é sem dúvida um traço fundamental. Eu estive muitos anos na recuperação de crédito. Durante 12 anos geri toda a área de cobranças da Cofidis. E quando passei para a área comercial, muitas pessoas me perguntaram, mas o que isso tem a ver? Estás a passar da área da recuperação para a área comercial? Como é que estás a encarar isso? E o que eu senti e o que eu lhes passei é que foi uma mudança muito natural, porque são duas áreas que, ao contrário de se calhar o que a maior parte das pessoas pensam, não são de todo antagónicas, têm muitos pontos comuns. Em ambas as áreas é preciso demonstrar uma elevada empatia e conseguir perceber quais são as necessidades do cliente e de que forma é que eu lhes consigo encontrar a melhor solução. E, portanto, acaba por ter aqui pontos comuns que, na verdade, eu cheguei à conclusão que um bom recuperador de crédito será um excelente comercial, e um excelente comercial será, sem dúvida, também um bom recuperador de crédito, porque ambos têm que ter aqui esta vertente de gostar de pessoas, gostar de ouvir, gostar de encontrar as soluções, e para isto significa gostar de investir tempo e disponibilidade emocional também para o fazer. Por isso, todos os pontos aqui que foram, sem dúvida, levantados e que são certíssimos, acaba por desembocar nisto tão simples que é ter um lado humanista e gostar de lidar com seres humanos. É verdade, é verdade. Totalmente Agora, a última pergunta será: acham que é importante e porquê existir uma formação muito direcionada nesta área? Porque muitas das vezes nós temos conhecimentos técnicos, mas falta-nos, não é? Alguma ligação, alguma informação que é importante nós termos para crescermos e também para sermos cada vez melhores nesta área e para aumentarmos mais a paixão que temos na forma em que abordamos os clientes. Qual é a vossa opinião das pessoas terem cada vez mais esta questão ou ter uma prioridade de ter uma formação nesta área direcionada do sales management? Nelson, podemos começar por si. Ok. Bom, importante sem dúvida, eu diria absolutamente decisivo, apenas com uma ressalva, porque eu tive a oportunidade ao longo destes anos, e isto, acredito que a Tatiana e a Cara não será diferente, de assistir a muita formação e de facto o que acontece é um bocadinho moda dizermos que somos coaches, que somos formadores, que somos oradores, que vamos assistir a um curso de Sales Management que me vai dar uma especialização incrível, mas depois chegamos lá e, desculpem, a expressão é mais do mesmo, portanto, e para ser mais do mesmo não vale a pena. Ou efetivamente se emancipam, cria-se uma diferenciação brutal, porque realmente eu costumo dizer em tom de brincadeira quando sou convidado para ser orador de vários temas, mas por exemplo um dos que eu gosto muito de falar é da autossabotagem, portanto, e quando vou falar para consultores imobiliários digo, olha, é um prazer estar aqui porque todos vocês desde pequeninos queriam ser consultores imobiliários, portanto as pessoas riem-se um bocadinho, porque efetivamente ninguém vai para consultor imobiliário por opção, por princípio. E a mesma coisa se aplica em ser um coach muito reconhecido. Eu conheço alguns em Portugal que eu sei que fazem uma compilação de alguns livros de autoajuda que estão acessíveis a todos, e depois são pessoas que são boas comunicadoras e, desculpem a expressão, bota faladura, e não falta quem queira absorver isso. Portanto, isto para dizer que efetivamente
é cada vez mais comum que as pessoas, e acho que é um ponto fundamental, nós nos especializarmos efetivamente naquilo que vai ser proveitoso para o nosso futuro profissional, e inverter uma tendência que antigamente era, esta pessoa tem uma cultura geral incrível. A cultura geral incrível, eu acho que pode ser, nunca é uma perda, é um ganho, mas efetivamente eu acredito muito mais em alguém que neste momento se consiga especializar e seja efetivamente muito bom naquilo que faz. Este para mim é que é o grande paradigma da sociedade atual, cada vez mais exigente. Portanto, haver um curso ou haver uma especialização como esta que a Karina me fala, acho que é fulcral a partir do momento em que o seu conteúdo seja suficientemente diferenciador para fazer valer a pena quem vai lá assistir. Obrigada. Eu também concordo. Eu também concordo com o Nelson. E acho que o colaborador, antes de, um vendedor, antes de fazer um curso destes, tem de ter formação da empresa, a nível de valores da empresa. Que eu acho que se uma coisa não estiver alinhada com a outra, quer dizer, fica perdido e tem de ser não é? Alinhadas a perspectiva da empresa e a perspectiva pessoal. É muito importante este alinhamento para aquilo que o Nelson estava a dizer, não saírem perdidos do curso e ser uma mais-valia. Mas eu acho fundamental este tipo de curso para o desenvolvimento pessoal dos vendedores e dos nossos colaboradores. E termos aqui muita prática também, não é? Não só cada vez Exatamente. mais esta ligação, não é? Que é tão importante. Exatamente. Obrigada, Tatiana. Carla. Sim, eu acho fundamental. Muitas vezes diz-se que vender é uma arte, o que parece aqui um bocadinho pressupor que há um talento inato, não é? É verdade que vender é uma arte, não acredito tanto nos talentos inatos. Eu acho que muitas vezes o talento trabalha-se, não é? Sobretudo, é muito trabalhinho por trás e depois parece que foi uma coisa absolutamente natural. E por isso acho que estes cursos vêm, no fundo, trazer isto, uma espécie, diria quase que é uma profissionalização do jeito natural. Acho que é muito importante transpormos numa estrutura, portanto, organizada de conceitos e de métodos, transpormos aquilo que é o nosso gosto, a nossa motivação para a venda, mas conseguir aqui colocá-lo efetivamente num quadro organizado, estruturado, onde as coisas fazem sentido e não é só a percepção, não é só aquilo que me sai naturalmente. E por vezes em Portugal sinto que nos falta um bocadinho este lado da profissionalização e do fazermos as coisas dentro de um quadro organizado, regulado e onde se partilha também conhecimento, que eu acho que é algo que é fundamental. Portanto, e depois há uma vertente que é essencial neste curso e nestes tipos de cursos, que é abrir-nos as expectativas, abrir-nos os horizontes, conhecermos outras pessoas, conhecermos outras realidades, ouvirmos outras experiências, e isso traz um valor acrescentado enorme para além do lado mais técnico e curricular do curso. Carla, muito Karina, obrigada. deixe-me só complementar, Força, que nós lembrei-me agora que há pouco tempo, o ano passado, nós iniciamos, pronto, uma coisa interna, uma formação Smile, que é formação para os vendedores de atendimento. Bom, o impacto, depois tentamos medir o impacto que isso gerou, quer nos vendedores, quer no cliente. E, efetivamente, que são coisas, estamos a falar de uma formação pequena, ok, interna, que teve um impacto enorme, quer em vendas, quer em empatia, quer em resultados. Foi extraordinário, não é? E só um pequenino, nem foram metodologias como a Carla estava a falar, que isto são tudo metodologias, é bem verdade, saber enfiar, por assim dizer, o que queremos ao cliente. Aqui foi simplesmente como atender o cliente, metodologias de atendimento ao cliente, e tivemos resultados extremamente positivos. Isso é extraordinário, ter uma experiência e vivenciar uma experiência assim é sem dúvida nenhuma muito importante. Eu não tenho mais questões, agradeço aos três. Queria deixar aqui um bocadinho questões para quem está connosco, que queira colocar aos oradores. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Eu não vou colocar questões, quero sim reforçar exatamente aquilo que a Tatiana disse, aliás, na qualidade também de socióloga,
que é enaltecer a importância das soft skills. Luís, tchau, eu já sei que tens que sair. A enaltecer exatamente a importância das soft skills como ingredientes de sucesso. E, aliás, queria exatamente acrescentar que é a criatividade, que eu acho que é fundamental quem trabalha exatamente a área comercial. A criatividade que é perante exatamente, por exemplo, quando não se sabe o termo, não é? Aquela explicação técnica, porque vocês têm 8.000 referências, não é? Espera aí, eu vou encontrar uma solução, nem que seja criativa, não é? Usando, enfim, Sim, eu todos chamei de esses... persistência ou resiliência, é Isso, criatividade, não é? Exatamente. É uma mudança de pensamento, de paradigma. Ou então pelo Exatamente. humor, pelo sentido Sim. do humor, não é? Portanto, pela transparência. E sem dúvida que na minha opinião, não é? Que eu, área das vendas, eu não sei, mas aquilo que eu valorizo imenso e acho que talvez seja exatamente aquilo que eu enalteço e valorizo em mim, agora que eu acho que é muito importante nesse desenvolvimento pessoal, tem a ver com as soft skills, que é o saber comunicar, a fluência verbal, é o estar presente, é estar atento, é a criatividade, resiliência, etc. Portanto, deixe-me dizer, gostei imenso das vossas intervenções, que foram, sem dúvida, aliás, tocam exatamente todos os módulos do curso que a Karina, não é? É verdade. Enfim, está à frente. É verdade. Muito obrigada. Curioso perceber esta ligação que tem que haver e que é cada vez mais importante, mesmo no digital, não é? Porque tivemos que aprender a lidar com o cliente à distância, não é? Mas sem dúvida nenhuma que esta questão das vendas e das soft skills, que são tão importantes, muitas das vezes até está relacionado com, eu costumo dizer que uma reclamação bem tratada pode ser um potencial de negócio, e já me aconteceu comigo, não é? E portanto é importantíssimo nós mostrarmos ao cliente que estamos com ele, sempre. Rui, passa a palavra para ti. Olá, eu de facto queria agradecer aos três convidados, gostei imenso desta partilha, obrigado por isso. Eu tinha aqui de facto uma série de perguntas, eu apontei aqui 4 ou 5, mas se calhar não temos tempo para isso tudo. Eu iria se calhar escolher uma e que por acaso até tem a ver com aquilo que a Cristina acabou de dizer. E a minha pergunta é para a Tatiana, até porque pessoalmente identifico-me bastante mais com o retalho, é uma área que gosto imenso, não estou tanto na parte de imobiliária nem na parte de crédito. E portanto, para a Tatiana falou que de facto trabalham para que os vossos colaboradores criem de forma natural mais empatia em loja e, acima de tudo, que trabalhem aquilo que são as soft skills, eventualmente para aumentar o ticket médio dentro de loja, etc. A minha pergunta é, gostava de saber se poderia partilhar 2 ou 3 ações que fazem junto dos vossos colaboradores para atingir estes objetivos. Das soft skills? Das soft skills, da criação da empatia, a forma como isto pode transparecer naquilo que é o ticket médio por colaborador, ou por venda, etc. Uma das ações era aquela que eu estava a falar com a Karina, foi precisamente a formação Smile, que começou o ano passado e que tem vindo a decorrer, tem vários módulos, não é? Também em parceria com uma empresa, estamos a criar vários módulos e aí damos táticas de atendimento e de gerar empatia para os clientes. Nós somos uma loja de livre serviço, ou seja, os clientes entram na loja, nós dizemos bom dia, mas não incomodamos, por assim dizer, o cliente. Estamos prontos, próximos do cliente para se necessitar de ajuda. Em termos de ticket médio,
o que é que conseguimos fazer para aumentar este ticket médio? Bastou a presença do cliente, porque quando os funcionários não estavam organizados, andavam sempre a repor e a fazer outras coisas, então neste momento nós temos por setor sempre um colaborador, ou tentamos ter, não é? Sempre um colaborador. Então, principalmente perto daqueles artigos que necessitam de apoio na venda, mobiliário, coisas assim mais específicas. Ou seja, com a proximidade e com estas pequenas, com esta formação que tivemos do Smile, vemos que um cliente está interessado, precisa de ajuda, e o cliente aí é muito eficaz no pedido que faz, e o colaborador consegue ajudá-lo com o conhecimento técnico que tem de ter e que nós tentamos dar essas formações a fazer depois a venda e alienado a produtos em cross-selling. Uma outra das coisas que fazemos muito é mostrar produtos, e eles agora trabalham. Eu falei sempre aqui não falei ainda muito, mas falamos de soft skills, mas aqui estamos a falar de apoios tecnológicos. Os colaboradores agora têm telefones, que são tipo mini iPads, que ajudam muito nestas vendas, não é? Eles picam um artigo, veem que artigos complementares é que podem fazerem cross-selling. Isto ajuda também no ticket médio, além desta simpatia, desta empatia, da comunicação, desta resiliência de mostrar outros artigos, eles estão apoiados por esta tecnologia, este mundo digital veio aqui ajudar muito nesta questão do ticket médio e nesta questão dos objetivos. Não há aqui muitas voltas a dar, que não há milagres, não é? Temos de ter ajuda da tecnologia hoje em dia e é uma ajuda preciosa, digo-lhe, Rui. Só para partilhar, eu estou nesta casa, eu estou em casa e, portanto, eu estou nesta casa desde abril e portanto, após abril, após de me mudar para cá, fui muitas vezes à OMA, aqui no Mar Shopping, e, portanto, noto aqui alguma congruência, porque, de facto, eu senti muitas das coisas que a Tatiana está a referir e, portanto, parabéns por isso e obrigado pela partilha. Eu só queria dizer que há momentos e momentos, não é? Há momentos que isto que eu estou a dizer, vocês entram na loja e não faz nada de sentido, porque estamos a implementar um folheto, estamos a implementar topos, estamos a implementar 1001 coisas e não há ninguém na loja, a loja está caótica e aquilo que o Rui acabou de dizer não acontece, não é? Não há empresas perfeitas, nós não somos perfeitos, não é? E há muitos momentos em que estamos em estado de sítio absoluto pelo volume de vendas que tem sido extraordinário, graças a Deus, mas tentamos que seja como eu disse, não é? Não é sempre assim, Rui, infelizmente, mas tentamos que haja uma coerência nesse sentido, mesmo que às vezes não se consiga. Boa. Obrigado. Obrigada, Rui. Aproveito para dizer que o Rui é nosso colega, portanto é docente também do curso de especialização em sales, e ele não disse, mas eu digo. E nosso cliente, isto é muito importante também. Espetacular, muito bom. Até porque a OMA também é nosso cliente. Eu sou o CEO de uma empresa chamada Altronix e, portanto, a OMA também é nosso cliente, já do Borley Air, e, portanto, há toda esta empatia empresarial automaticamente criada. Fantástico. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão? Não? Cristina? Já fugiu? Acho que não está. Acho que não. Não. Bom, resta-me agradecer aos oradores. Um grande beijinho, obrigada. Foi muito, mas muito bom ter-vos aqui hoje a partilhar esta vossa experiência de segmentos completamente diferentes. Portanto, agradeço-vos muito. Foi extraordinário. Obrigada a quem nos acompanhou, a quem esteve connosco neste workshop. Espero também que tenham gostado. Desejo-vos um resto de semana fantástico. Um beijinho a todos e, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Nelson. Obrigada, Tatiana. E obrigada, Carla. Um beijinho. Está bem? Obrigado. Obrigada, Karina. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Deus, obrigadíssima. Obrigada a todos.